Conteúdo Justificando. Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do seu podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual. Em São Paulo, se você está aí nas regiões metropolitanas, você pode acompanhar a gente pela rádio. Então, se você não está pela rádio, meu amigo, esse é o teu player de podcast, que você nos acompanha, é só dar um seguir aí e caminhar aí 2021 juntos com o podcast Justificando nessa nova temporada. Mabô, seja muito bem-vinda, feliz ano novo. Feliz ano novo para você, todos os nossos queridos ouvintes. Temporada nova do Justificando começando, a gente tá gravando no finalzinho de 2020, já querendo que o ano novo comece, com o espírito desse começo de ano, a gente precisando dessa renovada, né? Eu espero que a virada de ano tenha sido excelente para todos nós, e como esse episódio tá passando já no comecinho do ano, eu queria perguntar onde você acha que você vai estar escutando ele, André? Ou melhor, onde você gostaria de estar neste começo de 2021? Uma boa, eu quero estar num lugar melhor que em 2020, com certeza. Eu queria uma praia, né? Mas dentro dessa pandemia descontrolada aí, eu acho que não vai ser possível. Se eu estiver na minha sacadinha tomando sol e sem me preocupar com o que eu vou ter que fazer nos próximos dias, eu acho que eu já vou estar muito feliz. E você, Sim. Onde você acha que você vai estar? Eu queria estar, lendo algum livro que eu quero ler. Sabe, porque assim, eu acho que no dia a dia, às vezes, a gente lê muita coisa que a gente tem que ler, principalmente quem tá na academia, enfim, tem 1000 prazos. Eu queria ler livros, assim, por prazer, em janeiro, assim, fevereiro, se der, que depois começa o ano, a gente acaba meio que perdendo a mão, né? Mas não, assim, total. Se eu conseguir uma leva legal agora em janeiro, eu tô feliz já. E pra você ainda que acabou de sair de uma apresentação aí de mestrado, né? Ai, sim, gente, mas é isso. Incrível. A gente reclama, mas a gente gosta. Descansar. Com certeza, com certeza. Então é isso aí, gente. Temporada nova, estamos começando o ano. Aqui a gente ainda está em 2020. Esperamos que vocês estejam todos muito bem aí também. Então, acho que é isso, né, Mabô? Vamos começar a nossa mesa de hoje, né? Não, só queria falar, assim, reiterar que a gente fez uma listinha no começo de 2020, pensando em pessoas que a gente adoraria trazer, que a gente acha que tem um debate incrível, e aí a gente foi fazendo o checklist, né, de quem a gente conseguiu levar pro programa, e essa pessoa de hoje, né, o convidado principal, era uma dessas pessoas que estava na nossa listinha para ser riscada. Então agora, finalmente, poderemos riscar o nome, e eu acho que você pode apresentar já quem é, né? Com certeza, com certeza. Bom, para compor nossa mesa de hoje, então, recebemos Christian Dunker. Ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Ele é reconhecido pela renovação do pensamento de Lacan a partir das ideias da filosofia social crítica, da antropologia pós-estruturalista e das ciências da linguagem. Dunker é também autor de diversos livros, é criador de conteúdos sobre psicologia na plataforma YouTube, e no qual eu sou muitíssimo fã. Eu não perco um episódio, então já fica aí meu convite para segui-lo lá no canal do YouTube do Christian. Faço aqui, então, meu maior agradecimento ao Christian por participar desse podcast Justificando. Certamente confesso que esse é o episódio que eu mais esperei em toda a jornada, desde que a gente começou o podcast, então hoje é um dia muito feliz para mim e seja muito casa sua. Jesus alado, como é que eu vou falar depois de uma apresentação? É verdade, eu sou fã, cara. Eu vou fazer o meu melhor aqui, jogar os 60 minutos. E é uma volta máxima. Fazer como o professor pediu. Fico muito feliz, então. E, Mabô, seguimos. Seguimos com mais uma fã do Christian, nossa querida colunista Margarete Pedroso, procuradora do Estado de São Paulo, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Chega junto, Meg. Olá, boa noite, Mabô, boa noite, André. Um grande prazer estar aqui, iniciando o ano, então, do nosso podcast Justificando em grande estilo. Sou super fã do Christian, sou uma curiosa da psicanálise. Um dia eu juro que eu vou entender o Lacan, né? Meus sonhos de consumo, e o Christian ajuda muito a gente nisso, né? Então é uma grande honra. Eu também, André, estava ansiosíssima por ter o Christian aqui no nosso podcast. E eu só queria acrescentar uma coisa, eu quero responder onde eu quero
adiantar o ano que vem. Eu quero estar na fila da vacina, lá no posto de saúde. Será que pode? Ou assistindo um impeachment, né? Seria ótimo. Puta, amiga. Né? Vamos desejar, né? Tudo que eu desejo para 2021. Presidente novo e a vacina. Vacina e Bolsonaro caindo. Nossa, seria meu sonho? Seria um sonho? Obrigada, gente. Vamos lá, vamos ouvir o Christian. Vamos lá, presente aqui conosco aí para ajudar a entrevistar nosso convidado especial. Trouxemos Arumi Visconti, ela é jornalista, é uma das apresentadoras do podcast Vira a Chave, IBC Crim. Arumi também é super entusiasta desse tema aí, que é assunto recorrente lá do podcast Vira a Chave. Diga-se de passagem, é um podcast irmão do nosso aqui. A gente adora o podcast Vira a Chave, tem tudo a ver com o Justificando. Seja muito bem-vinda, Arumi. Fala aí, já aproveita e fala um pouco do canal. Pô, maravilha, obrigada. É um prazer estar aqui inaugurando essa temporada nova do Justificando com uma bancada dessas, né? Então, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E o podcast Vira a Chave, como o André falou, é o podcast do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBC Crim, e a gente vira a chave sobre diversos temas ligados a direitos humanos, política criminal, segurança. A gente tá em várias plataformas de streaming, então escolhe a sua preferida e vira lá a chave com a gente. Ai, obrigada, amiga. Obrigada por participar aí do nosso programa. Que bom que a gente tá firmando essa parceria e acho que realmente o nosso conteúdo conversa muito e a gente fica feliz de ter você aqui com a gente. É isso? Gente. Mesa aposta? 100%, Mabô. Começamos bem. Bem, roda a vinheta. Bom, então no programa de hoje a gente convidou o Christian Dunker para fazer uma análise sobre ódio, violência e punição. A ideia do programa é a gente conversar por que somos tão violentos, como que isso atravessa as nossas relações sociais, por que somos tão punitivos, seja na direita, na esquerda. Então eu gostaria de iniciar essa discussão primeiro a partir do nosso local de fala, por assim dizer, então começando a falar da violência aí, do olhar jurídico. E eu queria perguntar para o Christian, primeiro, você pode conceituar o que seria violência e se a gente pode considerar a lei como um instrumento violento. E já deixando um gancho aí, e quando que é legítimo o insurgir de um povo dentro de um sentimento de lesão de uma norma injusta, quando ela é produzida de forma injusta? André, uau! Só para começar, né? Para começar leve, Christian. Só devagar. Então, acho que dá para a gente conceituar a violência a partir da própria palavra, né? Violar. E, consequentemente, chama a noção de lei, chama a noção de normas, chama a noção de contrato ou de regra, conforme o contexto daquilo que a gente está violando. E seria importante situar um pouco a diferença entre a violência e a agressividade. A agressividade, ela é uma força, vamos dizer assim, constituinte da subjetividade humana. Ela tem uma característica que é o fato de ter se desgarrado dos seus contextos, vamos dizer assim, mais óbvios, né? Se a gente compara o ser humano com outras espécies, né? Outras espécies elas têm ritos, elas têm rituais onde a agressividade, onde a competição, ela é extremamente regrada, é extremamente assim circunscrita, que vão desde colocar os chifres um contra o outro, mostrar partes coloridas do peito de um pássaro, né? Quer dizer, o que seria característico assim do humano é que ele tem uma indeterminação em relação à agressividade. E a agressividade tem essa indeterminação tá ligada à imagem, né? Aquilo que o Freud descobriu com a noção de narcisismo. Então, o fato de que a agressividade para a gente tem um valor simbolizante, tem um valor assim de indicar uma potência do desejo, faz com que também, em determinadas conjunções, ela se torne uma força movente para a violação, que é outra coisa. A violação, ela envolve, assim, a gente passar por cima do limite, passar por cima daquilo que constitui o próprio pacto com o outro. Então, a violência, ela não pode ser exatamente assim eliminada por completo, mas ela pode ser incluída como parte do nosso processo de simbolização, né? A violência é aquilo que acontece quando a palavra fracassa.
quando a gente não consegue nomear o conflito, quando a gente não consegue tornar o conflito assim produtivo ou interessante. É claro que passando da violência como um atributo individual para o sentido coletivo, né, de violência, para sanções coletivas, porque acho que aí é que ela se torna perigosa realmente, né, quando ela ganha força de lei, por exemplo. E aí a gente vai dizer assim, só tem 2 tipos de violência. Aquela violência que é usada para instituir a lei, essa que, por exemplo, é usada para guerra, para conquista do outro, para dominação do outro, para colonização, em que eu instituo a minha lei no campo e no território do outro, no espaço do outro. Bom, isso é violência. Eu estou não ouvindo, eu não estou acolhendo, eu não estou construindo com o outro aquela lei que eu vou impor a ele. Então daí, depois de imposta pela violência, a lei passa a discriminar outros usos de violência contra si. Então aí a gente tem essa espécie de pacto mórbido entre a violência da lei e a violência da transgressão da lei. Seria possível falar um terceiro tipo de lei? Pergunto Benjamin, Didier, pergunto aqueles que justamente estão pensando nessa situação que você colocou, né? Quando é que a rebelião ela é justificada? Quando é que a insubordinação é justificada? Quando a desobediência é justificada? Ou seja, quando a gente tem algo que, vamos dizer assim, supera aquele ordenamento jurídico, o que mostra para a gente que direito e justiça não são idênticos. Que o direito é sempre uma formação assim insuficiente, precária, local, um arranjo, o melhor ou pior que a gente conseguiu construir nessas condições. Mas não se equivale à justiça. A justiça envolve um desejo, portanto, que está muito além das demandas que a gente consegue colocar na forma de regulamentos, de leis e de normas. Então, aí trazendo um pouco dos termos da psicanálise, como se o desejo de justiça ele ultrapassasse todos os regramentos objetivos que a gente consegue produzir, como se ele estivesse sempre além, né, do ordenamento jurídico de um determinado Estado, de uma determinada nação. Bom, isso significa que, em nome da justiça, a gente poderia, em qualquer situação, se rebelar contra a lei, instituir uma outra lei? Não. A condição mais óbvia é quando a lei está sendo usada contra os cidadãos. Isso está em Hobbes, isso está em Rousseau, isso está em toda a filosofia política. Quando um tirano... civil. Exatamente. Da desobediência civil à revolução. Vamos ser a modalidade que a gente quiser explorar. Mas presume o quê? Que a gente se lembre do pacto. A gente se lembre de que, em alguma medida, somos supostos agentes da lei e também submetidos, subjectum para a lei. Então, Christian, no caso, seria, então, a violência se dá quando não há diálogo. Então, no momento em que a gente tem uma democracia que é um espaço de diálogo, e esse espaço não é dado a todos, as vozes são cerceadas, essas pessoas passam a tentar agir politicamente por outros modos, e a violência pode ser um caminho. Exatamente, né? E uma coisa que a gente tem que diferenciar, talvez, é essa diferença que é exercida para excluir as pessoas do campo político, tá? Aquela violência que é usada para reduzir o tamanho do campo político, para dizer assim, olha, nesse campo a gente só vai admitir atores ou sujeitos políticos desse ou daquele tipo, com esse ou com aquela outra condição. E a violência que a gente pode simetrizar, mas que não é simétrica, daqueles que querem ampliar o espaço do político, que querem colocar, pensando essa ideia, desde aí do grego, da democracia, com uma ideia que originalmente era uma ideia muito restrita, excluía mulheres, excluía os estrangeiros, excluía aqueles que não eram proprietários de terra, né? Mas se você olhar para o conjunto da história, da aventura dessa palavra, a gente vai ver uma espécie de constância. Ela sempre caminhou no sentido de incluir mais sujeitos. E, de certa forma, chegamos numa espécie de impasse, né, entre essa expansão da democracia e aquilo que
é uma espécie assim de paralelo, de contraface da democracia, que são os regramentos institucionais, notadamente a forma que a gente encontrou na modernidade para dar expressão à liberdade. Quer dizer, que é, via de regra, identificada com o quê? Com o funcionamento do livre comércio, da livre mercadoria, e como a gente sabe, não é exatamente um bom modelo de liberdade. Resultado, nós temos uma liberdade política que ela não se conjumina, ela não se compõe muito bem com a liberdade no sentido assim econômico, né? Tornaria talvez os sujeitos mais individualistas, assim, conflitam, não? Tem a ver com isso? Olha, não necessariamente, porque a gente poderia dizer assim que a democracia ela vem junto com ideias coletivistas? Não necessariamente. A gente pode ter uma democracia que coloque ideias individualistas, vamos dizer assim, na sua cúspide ou no seu horizonte. É o que a gente chama de liberalismo. O verdadeiro oposto, né, ou a verdadeira crítica disso é imaginar que para participar da forma democrática ou para participar do jogo econômico, a gente tem que se constranger à forma indivíduo. Né? Isso é um pouco complexo de apresentar, né? Mas para qualquer psicanalista, você vai dizer assim, olha, vocês lidam com indivíduos, ele vai dizer, não, entendo o que você quer dizer, mas nós lidamos com sujeitos. Sujeitos, eles são sempre mais e menos do que indivíduos. O indivíduo é uma espécie de carapaça, de vestimenta que você encontra para dar forma para o sujeito. Não podemos confundir sujeitos com indivíduos. Então, vamos dizer assim, os verdadeiros protagonistas, né, dessa história são os sujeitos, e os sujeitos são, ao mesmo tempo, né, universais e singulares, coletivos e individuais, percebe? Bom, Christian estava falando agora então de sujeitos coletivos. Existem reações coletivas que a nossa sociedade impõe perante algumas práticas, né? Então, as leis, por vezes, fazem esse reforço negativo punindo as pessoas, caso elas cometam alguma infração do que é socialmente visto como errado. Então, a minha pergunta seria mais funcional que essas reações coletivas fossem voltadas para estimular um efeito positivo? Então, por exemplo, conceder um benefício fiscal para quem age conforme o interesse público ser um caminho melhor, talvez, do que criar punição para quem viola o interesse público. Então, o impacto do reforço positivo e negativo é algo que os legisladores deveriam estar atentos? Legal a tua pergunta, porque mobiliza conceitos, né, da análise experimental do comportamento, que são de alta densidade científica, né, e que já mostraram há bastante tempo que entre reforçar positivamente aqueles comportamentos que a gente quer, né, ou pelo menos diminuir a visibilidade daqueles comportamentos que a gente não quer, é muito melhor do que punir. A punição é, entre as estratégias para modificar o comportamento, talvez a pior. É aquela que demanda mais esforço continuado para um menor resultado de transformação, né? Aí não seria muito correto esse conceito, mas de transformação do sujeito. É o que a gente quer de uma experiência ética, que é o que a gente quer de uma experiência política, e também é o que a gente quer de uma experiência psicanalítica, né? A cultura, e aí a gente teria que pensar o caso do Brasil, né? A cultura brasileira é uma cultura que tem no seu rastro, né, não apenas a violência, mas um outro aspecto ligado à violência, que é a crueldade, né? A violência usada com acréscimos, por exemplo, de humilhação para o outro. É a violência que, enquanto ela é perpetrada, ela realiza o que a gente chama de uma economia de gozo, né? Eu não só me defendo contra um suposto ataque, né? Eu, durante esse processo, encontro, vamos dizer assim, uma satisfação para a minha fantasia. Vamos olhar para o Brasil e vamos ver como a fantasia punitivista, ela descende, ela tem uma história, né? Ela está lá na colonização
pelas sesmarias e a traição persistente, né, que mediou esse processo baseado na violência. Depois ela apareceu de forma dramática e ostensiva na punição à escravatura, né, aos escravos fugidos, ao uso da punição e da violência para, vamos dizer assim, domesticar e forçar a perda da liberdade ao outro. Depois ela reapareceu na ditadura militar, ou seja, ela aparece, por exemplo, no fato de que o Brasil teve o segundo maior partido fascista do mundo. Ou seja, nós somos uma cultura que, apesar do nosso semblante de exotismo e pacificação, nós somos uma cultura que preza o gozo da violência. E veja que isso, a gente poderia dizer assim, faz contraste com nações historicamente muito mais bélicas, como a Alemanha e a Inglaterra, por exemplo. Você vê que são países que exerceram sua violência de forma, vamos dizer assim, massiva em processos coloniais, em processos de conquista e expansão territorial, onde na cultura esse processo foi exercido sem que a violência viesse junto com narrativas de gozo, narrativas de humilhação, narrativas em que o próprio exercício do seu poder sobre o outro, ele se reafirma, né? Ele ganha uma espécie assim, de reforço positivo, de bônus, pelo reconhecimento social ostensivo. Christian, eu tenho uma questão que eu acho que segue aqui, né? Nós, principalmente, somos de uma geração que ouvimos a história do Brasil de forma bem equivocada, e inclusive dentro, né, do sistema educacional. E, de maneira geral, eu acho que a história do Brasil ela é sempre contada, né, como aquele país maravilhoso, né, abençoado por Deus, bonito por natureza, sem racismo, sem machismo, de lindas praias, né? E quando a gente sabe que a história do Brasil ela é carregada também de muita violência, né? Massacre dos povos indígenas pelos portugueses, 20 anos de ditadura militar sem anistia, com anistia para os agentes estatais, 500 anos de escravidão com uma pseudo-abolição, enfim, várias outras passagens da nossa história do Brasil deixaram de ser contadas de maneira real e verdadeira. E nunca houve também nenhuma responsabilização sobre todos esses atos históricos violentos que estão, né, no nosso passado. Você acha que nós podemos dizer que a falta de significação da nossa história se reflete hoje no que estamos assistindo e retornou de uma forma até mais violenta, mais conservadora? Será que nós recalcamos os nossos horrores de algum jeito? Bela colocação, né, e problematiza a noção de recalcamento nesse contexto, né? Porque a gente poderia olhar para esse passado e dizer assim, ele é uma história de violência, né? Como de outras tantas nações. Como é que nós lidamos com esses segmentos, com esses processos específicos, né? Ou seja, quando a gente tem uma violência coletiva, atuada de forma assim extensa, contra um povo, contra um gênero, contra uma raça, há um processo, vamos dizer assim, de trauma de um lado, de luto do outro, e de reparação, né? A reparação é um esforço próprio da cultura. Como ela ajusta as contas com o seu próprio passado e com os seus próprios equívocos. Há uma coisa muito curiosa na história do Brasil, se a gente vai olhar, né? A gente não encontra esse momento de refluxo. Esse momento, como dizia Hannah Arendt, né, os gestos fundamentais, prometer e desculpar. Quer dizer, olha, foi um erro, foi um equívoco, isso não vai se repetir, mesmo que a gente saiba que tem toda a chance de se repetir. É isso que eu estou chamando, né, de figura obscena no poder, ou de figura obscena nos tiranos brasileiros, que são não só incapazes de se dividir e, portanto, prometer uma autolimitação de si e da sua relação com o Estado, da sua relação com a função que exercem, mas há a produção aí de um a mais de violência.
Quando um presidente homenageia um torturador conhecido, né, não há mais de violência. Isso não é só recalquei a violência que está atrás e ela volta à minha frente. Conhecido, né? Não lidei com o trauma, não nomeei o trauma, ele volta num processo de repetição. Mas quando ele volta, ou seja, esse é o momento de vamos dizer, se acertar as contas, de examinar do que lhe é feito, o que a gente tem, e aí é um traço nacional, é uma espécie de elevação disso, não a condição de um erro, não a condição de algo que a gente tem que dizer assim, não vai se repetir, mas a condição de um traço de virilidade, de um traço de potência, de um traço que, vamos dizer assim, que não combina com o recalcamento, né? Que combina mais com operações assim distintas, como a foroclusão, como a renegação, né? Em que assim às vezes a culpa é tamanha e tão mal lidada, tão mal elaborada, que eu preciso recusá-la uma segunda vez e transformá-la em mais agressividade, em mais violência. Eu acho que a gramática do nosso processo ela é difícil de operar por causa desse terceiro tempo. Esse terceiro tempo que a gente insidiosamente não quer ouvir, não quer fazer, não quer falar. É o tempo, por exemplo, da Comissão Verdade, a última Comissão Verdade da América Latina, brasileira. O que acontece no momento em que ela vai apresentar seus resultados? A gente tem uma espécie de oco, de vazio, de outras coisas no caminho, a paisagem política não era aquela, e uma espécie de falta de repercussão simbólica da palavra. Isso não é culpa dos membros da Comissão Verdade, é esse processo de apagamento do terceiro tempo e transformação dele num trampolim para mais violência. Um passo atrás, na verdade, entender um pouquinho, Cristiano, como é que a gente explica essa ânsia pela punição e pela crueldade que você trouxe, né? Você acha que isso é um movimento que aumenta e diminui a depender dos contextos políticos e sociais, ou é uma coisa que é perene, não só na sociedade brasileira, mas analisando mundialmente? Então, ela é uma coisa que se transforma. A crueldade, por exemplo, que a gente vê entre um país, por exemplo, dividido entre mais de uma etnia, em que a gente tem processos de desumanização de uma etnia oposta, ela é tratável, ela é superável. Isso a gente conhece alguns dispositivos, né, que vão tratando essa diferença. Agora, no caso brasileiro, e eu tentei estudar isso lá naquele trabalho sobre o mal-estar, sofrimento e sintoma, já pelo menos desde a década de 70, quando começa a surgir uma espécie assim, de reconhecimento, né, da diferença, da desigualdade que habita o nosso país, o que a gente inventa? Condomínios. A gente inventa condomínios que são muros em que eu vou dizer assim, olha, eu não tenho que ajustar contas com isso que está voltando. Eu não tenho nenhuma dívida simbólica com isso que está voltando. Eu não tenho nenhum compromisso com isso que está voltando. Bom, os condomínios florescem a partir dos anos 70, mas uma das estruturas conexas ao condomínio são as prisões. Então, eu ponho esse no condomínio e eu ponho o outro na prisão. Como é que o Brasil se tornou o quarto país com o maior número de encarcerados no mundo, né? Com, vamos dizer assim, o déficit que a gente conhece em outras áreas, o básico. O que é essa obsessão com o aprisionamento? O que é essa, eu vou dizer assim, espécie de incapacidade de escutar fatos tão elementares quanto os de que a gente tem o encarceramento de pessoas que são usuários de drogas, né? Por que não descriminalizar já? Portanto, há uma vontade de ver sofrer. Não é a vontade de você vai para uma prisão e você lá se reeduca e você lá encontra uma profissão. Como, por mais cínico que possa ser, a gente vai encontrar esse discurso em outros lugares. Não, é semiconsciente, é pré-consciente a ideia de que você vai para a prisão porque essa pessoa precisa apanhar, ela precisa ser punida, ela precisa ser açoitada. E isso acontece o quê? Num nível do quase acordo explícito. O que chegou à presidência e as forças que colocaram esse governo nesse lugar, elas são as forças que desde sempre propagaram e viveram da violência mais além da dominação, da violência como crueldade.
Aproveitando então, Dunker, queria refletir um pouco sobre violência simbólica e violência material. E aí eu trago isso que acontece toda vez com movimentos sociais, seja em um candidato progressista ou com as pessoas indo para a rua se manifestar. A narrativa tenta sempre se utilizar da linguagem ali para dizer que há violência, teve violência, então encerra um discurso. Nossa, aquela pessoa, ela tacou fogo numa barricada, ou ela tá vestida de preto, ela quebrou uma vidraça. Logo, esse sujeito não deve ser escutado. E as minorias a gente vê que são sempre colocados nessa posição de extremista, radical, violento, e muitas vezes nem sequer essas pessoas fazem isso. E como que você consegue refletir essa lógica? Olha, essa lógica tem mecanismos de perpetuação, né? Ela não se reproduz assim apenas pela natureza. Ela criou um sistema de transmissão que passa pela cultura e que nesse caso está observando bem, né? Quer dizer, se eu consigo nomear isso é violência, né, eu desqualifico aquele agente. Você está sendo violento, você perdeu a razão. Agora, a pergunta que não aparece desse procedimento é: quem tem o poder de dizer o que é violência e o que não é? Quem tem o poder de dizer, olha, isso transgrediu, violou um direito, isso não está transgredindo e nem violando um direito? Ou seja, há uma seletividade. Há uma seletividade que vai dizer qual é a regra para a gente construir uma narrativa, um imaginário sobre a violência e qual é a exceção. Então, você coordena essa balança dizendo, não, essa pessoa tem tal raça, ela tem tal aspecto, ela tem tais traços, então ela entra no caso da exceção, sabe? Ela é um caso à parte, ela é um indivíduo, ela é alguém que tem que ser tomado pelo que ela tem de diferente. E o outro caso? É aquele que tem que ser tomado com regra, é aquele que tem que ser tomado como conjunto, é aquele que vale apenas como membro de uma categoria fantasmática que você criou para incluir o outro e para destinar o seu ódio. Isso é muito, muito importante, né? O ódio que vem junto com a ideia de purificação, com a ideia de que como é que você vai traduzir e justificar para si mesmo a desigualdade que é um fato descritivo nesse país. Bom, tem que ter o quê? Um culpado. Tem que ter alguém que está espoliando. Tem que ter alguém que está roubando. Tem alguém que está... Bom, quem é esse alguém? A gente construiu uma imagem para esse alguém. É o bandido, é aquele que não, que é o sem teto, é aquele que mora na periferia, é aquele que tem um ódio recalcado em relação a mim e que, portanto, eu posso fazer uma espécie de revolução preventiva em relação a ele. Como ele vai me atacar? Eu vou lá e ataco ele antes. Resultado, nós vivemos um estado inaceitável de 60 mil mortes por mês, índices de um país em guerra, porque, na verdade, ele está em guerra. Só o que a gente não percebe é que quem são os agentes, quem são os exércitos, quem é que está em cada lado dessa guerra, né? Quem é que controla a própria definição de onde a guerra está acontecendo. Em relação a essa questão da violência, né, que já faz parte do nosso cotidiano e que a gente talvez não entenda, né, como violência, você estava citando aqui o número de mortes do Brasil é igual ao número de países em guerra. Teve um experimento que foi realizado pela Marina Abramovic, que é uma artista, né, que fez uma performance, e ela colocou o corpo dela numa situação de vulnerabilidade, em frente a vários espectadores, convidou eles a interagirem com ela. Então tinha vários instrumentos, desde instrumentos agressivos até outros delicados, para que as pessoas pudessem pegar e fazer o que quisessem ali. Então tinha flor, caneta, faca, tinta e até uma arma de fogo carregada. A Marina foi despida, pintada, machucada, a pistola foi apontada para a cabeça dela. Então assim, o corpo dela foi levado ao limite e isso gerou uma reflexão sobre os modos como a gente se conecta. Eu queria perguntar o que a gente tira de reflexão sobre esse experimento? O que algumas pessoas violam o espaço do outro quando se vê nessa oportunidade? Questão ancestral para a psicanálise, que eu acho que depende de um desenvolvimento que ficou em aberto na última questão, né, que é a diferença entre violência simbólica e violência material, né? Vamos pensar assim uma face menos
assim, condenável da violência, se é que há algum. E a violência, por exemplo, que se exerce nos processos de educação, em que, por um lado, a criança e, por outro, aqueles que estão tentando educá-la, vão passar por momentos sucessivos de violação de limites. Olha, não pode isso. Mas, de repente, uma hora a criança vai, viola aquele limite, volta atrás do seu gesto, percebe do que aquele gesto foi feito e internaliza aquela passagem de limite como uma regra. Vejam, a violência em pequenas doses, a violência circunscrita, né, a violência localizada, ela é importante para que a gente possa entender que a lei não é fixa, que a lei não está toda escrita, que a lei não pertence nem a você nem a mim, né? Ela depende desse processo em que eu ultrapasso o limite, quebro um limite para reconstituir esse limite junto com o outro. Simbolizar nesse sentido é reparar, né? É reconstruir, é dizer assim, olha, eu passei por cima do combinado, mas eu posso propor uma outra palavra que venha no lugar disso. Então, a violência simbólica é aquela que impede que esse processo caminhe. Por exemplo, aquela que diz assim, você nunca pode cruzar o limite. Você nunca pode fazer algo fora do limite. Porque se fizer uma vez, eu te prendo, eu te humilho, eu acabo com você. Poxa, mas nesse sentido, então, o limite ele não faz mais função educativa. Ele só faz a função de detenção. Ele só faz a função de muro. Ele não faz a função de tijolo também, né? De aquilo com que a gente constrói coisas. A violência, então, simbólica implica, por exemplo, neutralizar a condição de atravessamento do limite para uma pessoa. Colocar aquela pessoa sempre fora do limite, ou desfazer o ato dele, ou então recusar a palavra, né? No processo de recomposição do limite que foi atravessado. Agora vamos extrapolar isso numa comparação para a violência material. Violência material é aquela que a gente associa, né, com a despossessão, com a invasão do corpo do outro, com o maltrato do corpo do outro, com a recusa ao reconhecimento da potência simbólica do corpo do outro. Ou seja, é um outro tipo de limite que a gente vai ter e que vai ter uma relação muito forte com o que significa, então, ter, o que significa possuir, o que significa, inclusive, ser dono de, ser proprietário de. É a mesma coisa? É a mesma coisa ter e ser proprietário? Qual que é a diferença? A psicanálise vai desenvolver uma noção para pensar essa diferença, que é a noção de gozo. Ou seja, o gozo ele tem que ver com o uso, mas qual é o limite, portanto, em que o uso se tornará um abuso? Quem dá esse limite? Como esse limite é composto a cada vez? Então aí a gente tem esse experimento estético muito interessante, porque ela baixa os limites, ela consente em dizer, olha aqui, nós não vamos ter limites estabelecidos de antemão, nós vamos ter que formar um limite. E daí você tem de um lado uma mulher, do outro alguém que pode. E se esse alguém pode, essa é a fantasia sádica, essa é a fantasia que eu queria localizar na cultura brasileira, essa é a fantasia que a gente tem que, vamos dizer assim, interpretar, criticar, pô-la no divã, pô-la de volta na escola, se for o caso, que é a fantasia que diz assim, se você pode, então você deve. Se você tem, então você não só usa, mas você abusa. Isso é que faz o quê? Signo de propriedade para nossa cultura. Não é possuir, entende? Mas é possuir de uma determinada forma que me garanta que eu posso abusar, eu posso ultrapassar as minhas condições de uso, de satisfação e de prazer. Por isso que nossa cultura é intrinsecamente uma cultura do estupro. Isso teria correlação com o jeitinho brasileiro? Uma forma de você violar, fazer por um caminho estranho à norma e aí conseguir produzir os seus efeitos, os desejos que você quiser? Tem alguma correlação? Tem uma correlação, mas eu diria assim, que o jeitinho brasileiro é um sintoma disso. Um sintoma é o quê? É uma verdade deslocada e deformada na qual você não consegue mais reconhecer a sua origem. Se a origem é esse excesso,
É esse, se eu tenho, eu vou usar o que eu tenho, não só de acordo com os meus fins, mas para gozar da privação que eu posso impor a você, ao outro. Se esse é o modelo, né, o que vai ser o jeitinho brasileiro? Né? Formado no clientelismo, formado na ideia de que você tem uma cordialidade. O que é essa cordialidade? É a suspensão desse procedimento. É a entrada de noções como a piedade, como solidariedade, como algo que faz assim com que dentro de nós, né, dentro desse grupo que a gente chama nós, a regra não vai ser aplicada. No fundo, a tradução do jeitinho brasileiro é para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Lei acessada. Uma lógica mafiosa, praticamente. Né? Bom, e não é à toa que nós estamos aqui no centro de um colapso político em torno da família. Seja a família ameaçada, ai meu Deus do céu, que está em perigo, as nossas mulheres e crianças, ó o sentido de propriedade. As nossas mulheres, as nossas crianças. Que tipo de ter está em jogo aí? É esta que eu estou tentando descrever. Né? É contigo, Arumi. Perdão, você ia complementar, Christian? Não. Então, ia dizer que no caso do jeitinho brasileiro, a gente tem a formação de um nós. E ele, enquanto sintoma, deveria poder assim ser analisado e revelar que no fundo ele tem o quê? Tem um recalque de um desejo. Recalque de que a gente se torne uma civilização de um nós pensivo. Não o nós, a minha família, portanto a sua que não é tão legal. Não o nós, os meus costumes aqui de abril despedaçado, ou na uso posse e propriedade daquilo que a lei me garante. Né? Mas uma lei que possa, de fato, incluir, né, a cordialidade, não só como promessa e como sintoma, mas como horizonte. Contigo, Margarete, perdão, falei Arumi antes, mas é a Mag. Bom, como o Manbaby diz, Christian, a necropolítica ela é um dos sustentáculos de uma estrutura de poder e que, sem dúvida, a nossa sociedade brasileira está sustentada em cima, né, dessa política de morte, de escolha de corpos que importam, de corpos que não importam, em razão disso, né, como você até bem colocou, isso se baseia na própria objetificação, né, desses corpos, no quanto esses corpos são vistos como menos humanos, inclusive, e por isso suscetíveis de uma naturalização de violência. Então aí nós temos os negros, as mulheres, enfim, né, tantos corpos que pouco importam para essa estrutura de poder, mas que por outro lado sustentam esse poder. E aí você falou lá na minha pergunta, né, em dois pontos importantes que eu acho, que é a diferença básica entre culpa e responsabilidade e responsabilização, né? Como que a gente pode falar em reparação histórica se há essa confusão entre culpa e responsabilidade e principalmente se é justamente pela ausência dessa intenção de ver corpos como, né, iguais ou que importam, é que se estrutura esse poder que se mantém na sociedade e mantém todos os privilégios. Boa questão, eu acho que é uma questão essencial mesmo, questão para a qual não teria uma resposta, né? Porque ela acho que está por se formular mesmo. O que acontece quando a gente tem uma formação de humilhação e crueldade desse tipo agindo transmissivamente numa cultura? Ou seja, passando de família em família, de pai para filho e assim por diante. Né? A gente tem, no fundo, a transmissão de cargas tremendas de culpa. Ou seja, aquele que é cruel, ele não é cruel porque ele não é capaz de sentir culpa, porque ele trata muito mal a culpa que ele sente. E aí a gente já tem um curto-circuito. Quer dizer assim, puxa, mas essa pessoa, ela precisa perceber que ela descende, que ela participa, que ela está envolvida num processo que é anterior a ela, que está produzindo a realidade que nos toca a todos. Mas nesse momento acontece o que eu chamo de curto-circuito da culpa, né? Quer dizer, culpa de um lado, culpa do outro, cria a paisagem para o florescimento do ódio político. Por quê? Porque a culpa, ela produz apenas
mais gozo. Ela satisfaz apenas ao super-eu. A culpa, e vamos voltar aí naqueles que são os mestres, né, da dinâmica da culpa, que são os religiosos. Quer dizer, você se culpa, daí você se penitencia e daí você faz de novo. A culpa não muda ninguém. A culpa ela é uma espécie assim de adiamento, de pretexto para você se purificar, para cometer o mesmo ato de novo. Por quê? Porque ela pode ser o começo de um processo que leva a outra coisa, que é a responsabilização. Quer dizer assim, olha, isso que está acontecendo, temos culpa, de parte a parte, diferentes, etc. Mas, além disso, temos responsabilidade. E a responsabilidade, ela tem que ver com responderem, né? Tem que ver com como a gente lida com as nossas promessas. Como é que a gente vai fazer daqui para frente, né, para que isso que foi produzido pelo desastre, isso que foi produzido pela violência, encontre palavra, encontre outro destino. E para isso eu preciso me fazer responsável junto com o outro. Mas ainda um terceiro nível, que eu acho que é o mais difícil da gente produzir socialmente e é o mais eficaz, né, que é o nível da implicação. Porque quando a gente está entre a culpa e a responsabilidade, a gente está o quê? Pesando como cada um deve responder. É a sua cota, né? Tem acho que as cotas universitárias, as cotas que puseram pela primeira vez mais negros do que brancos nas universidades brasileiras, muito legal, mas há outra cota, né? Que a gente pode dizer assim, é a cota de culpa e é a cota de responsabilidade. Basicamente a discussão hoje é essa, quem tem mais tem que pagar mais imposto. Tem que ser progressivo, ou seja, a responsabilidade ela tem que ser partilhada conforme os agentes. Não quero discutir ponto. Tá bom, então nós vamos ficar com o ponto anterior, que é de quem é a culpa? É minha ou é sua? O terceiro momento é quando, assim, eu já superei, eu já admiti que temos responsabilidade, mas a responsabilidade ela é individual, ela tem que ver com as características, vamos dizer assim, daquele sujeito ou daquele agente político. A implicação supera isso. Quando eu estou implicado no processo transformativo, eu estou implicado na experiência que vai acontecer. Eu não estou mais preocupado quem tem mais responsabilidade sobre ela, que é, no fundo, também quem manda mais no processo, né? Quem tem mais que responder nesse processo. A implicação é quando, assim, eu não tive nada com isso. Eu não causei, eu não participei, eu não influenciei, eu não fiz nada com isso para produzi-lo. E mesmo assim eu estou implicado na transformação disso. Ou seja, a implicação tem que ver com o futuro, né? Futuro comum. Eu tenho a ver com isso porque nós estamos vivendo um comum. A responsabilidade tem que ver com o presente e a culpa só tem que ver com o passado. Quer dizer, quem errou, onde, quando, quem tem mais responsabilidade sobre ela. Que é, no fundo, também quem manda mais no processo, né? Quem tem mais que responder nesse processo. A implicação é quando, assim, eu não tive nada com isso. Eu não causei, eu não participei, eu não influenciei, eu não fiz nada com isso para produzi-lo. E mesmo assim eu estou implicado na transformação disso. Ou seja, a implicação tem que ver com o futuro, né? Futuro comum. Eu tenho a ver com isso porque nós estamos vivendo um comum. A responsabilidade tem que ver com o presente e a culpa só tem que ver com o passado. Quer dizer, quem errou, onde, quando. Professor, a gente tem percebido nos últimos anos uma cisão, né, um recorte que está dividindo a sociedade, que nessas últimas eleições, tanto a presidencial quanto as municipais, deixou isso muito claro, né? Uma parte desses indivíduos tem uma compreensão e um modo de lidar com a vida que são baseados na vingança, na indiferença, né? Com práticas individualistas, autoritárias. Por outro lado, tem uma parcela que tenta superar essa noção para uma lógica um pouco mais empática, mais coletivista. A gente está falando disso aqui agora, né? Muitas vezes tentando pensar na inclusão, na acolhida do outro. Como você vê essa divisão? E, em outras palavras, né? Na verdade, uma coisa deriva da outra. Você acha que, individualmente falando, a gente pode se desprender dessa cultura punitiva e violenta e negativa que estrutura a nossa sociedade? E aí eu já queria emendar uma outra pergunta, que é um pouco nessa coisa do renascimento do fascismo que as pessoas dizem que a gente está vivendo, né? Já que essa ânsia pela punição e pela eliminação do diferente estão sendo incorporados a movimentos de massa. Como você vê essa questão, né? E como é que a gente pode assimilar, né? Nós que acho que
todo mundo aqui tá nesse segundo campo que eu coloquei, como é que a gente consegue assimilar esse momento que a gente tá vivendo, levando em consideração esse nosso histórico de violência e nessa cultura mesmo que a gente tá permeada, né? Tá. Vou voltar um pouco, eu me sinto respondendo sempre uma pergunta em atraso, né? Que diz respeito ao Mbembe, né? Que descreveu a necropolítica a partir dos grandes morticínios no contexto da colonização africana. Eu acho que um ótimo exemplo disso é a colonização do Congo belga, né? Que transformou um país numa propriedade de um imperador, Leopoldo, né? E que jogou povos contra povos e fez com que populações inteiras, né, simplesmente desaparecessem. Um pouco como o extermínio de uma clã na Namíbia, feita pela Alemanha na década de 30, como um ensaio, né, para os campos de concentração. O que é característico desse deixar morrer? Né? É deixar morrer à sombra, é deixar morrer invisível, é deixar morrer sem noticiar, é deixar morrer sem tumba, sem luto, sem memória, é deixar morrer em silêncio. A necropolítica brasileira, ela é diferente disso. Ela conseguiu espetacularizar o deixar morrer. É o deixar morrer gozando do processo, né? Como você colocou agora nessa questão, né? É o deixar morrer porque isso satisfaz a minha vingança, a fantasia de vingança. Como é que podemos ter construído uma cultura em que, vamos dizer assim, estamos todos desapossados? Estamos todos sentindo que alguém pegou alguma coisa de nós em algum momento. E isso precisaria ter um pouco mais assim de experiência coletiva, né? Recentemente saiu essa pesquisa, né, lá da USP, que mostra que 75% dos genes das mulheres, dos genes X, são negros no Brasil, e só 25% estão ligados ao gene branco e estão ligados ao gene masculino, ao Y. O que significa? 75% da nossa população descende em algum momento de algum estupro. E quando a gente está falando desse nível de elaboração, né, é preciso uma espécie assim de mudança do patamar da conversa para que a gente faça uma espécie de abolição, né? uma abolição dentro da abolição deste processo de violentização dentro da violência. A ideia de que alguém pegou o que é meu, alguém se apossou do que é meu, precisa ser substituído pela ideia de que isso aqui tem que ser nosso, tem que ser profundamente nosso, tem que ser sentido como nosso, todos que estão envolvidos no processo. É esse o caminho, vamos dizer assim, que vai gerar um círculo de, no meu entender, virtuoso, de solidariedade, de abertura para o outro. Professor, você falou da coisa da memória e do luto agora, e eu fiquei pensando muito em como a gente vai lidar com esse luto dos... Agora a gente está caminhando para 180 mil, né, mortos. No momento que a gente está gravando, a gente está em 180 mil, não sei em que altura vai estar esse número depois de janeiro, mas enfim, uma quantidade imensa de mortos que, enfim, a experiência do luto está sendo muito diferente do cotidiano, né, do normal, e mortos que eu sinto que não estão sendo mais pranteados, assim, coletivamente, não sei se eu estou enganada. Então, o que isso revela sobre a gente, né, que a gente nem, assim, como sociedade não se cativa mais por essa quantidade imensa de famílias que estão sendo, que estão perdendo entes queridos, enfim, pessoas ao nosso redor sofrendo. Todo mundo tem falado muito que no começo as pessoas estavam chocadas com a pandemia, agora o efeito de choque passou. Mas assim, é muito morto, cara. Eu tava olhando os números nos Estados Unidos, é mais do que... Teve um dia que morreu mais do que o 11 de setembro, que causou uma comoção tremenda. Então, o que explica isso, né? Não só no Brasil, mas acho que em outros lugares do mundo também. Posso só complementar essa questão da Mavô com uma frase do Nelson Rodrigues, que eu li na Piauí esses dias, recuperaram dele, sobre
a gripe espanhola, e ele colocou assim: a peste deixara nos sobreviventes não o medo, não o espanto, não o ressentimento, mas o puro tédio da morte, né? E, enfim, lembrei um pouco dessa coisa, porque hoje abri o UOL e tinha uma menina falando: a gente já meteu o louco. Ela tava ali no Burburinho de Pinheiros, um bairro boêmio aqui de São Paulo. Enfim, um pouco nessa linha, né? Que só queria complementar essa fala, porque lá também na gripe espanhola rolou um pouco, parece, esse momento também de indiferença, né? Como é que você vê esses dois momentos? Olha, eu não sei se eu acompanharia essa ideia da indiferença, voltando lá à questão da necropolítica brasileira, porque o dado mais inacreditável, o dado que vem do real, vamos dizer assim, que a gente precisa parar para pensar, porque muda a estrutura da conversa, é que isso tenha acontecido e a popularidade do presidente tenha crescido, que as pessoas não percebam nenhuma relação entre 180 mil mortes, e não é alguém que é indiferente. Seria assim, como se a gente tivesse um daquelas estadistas do leste europeu que diz: não está acontecendo, o Estado está controlando a epidemia, está tudo em ordem. Não é isso que a gente tem que reconhecer que está ouvindo. A gente está ouvindo, e daí? Eu fui feito para matar, eu sei matar, eu não sei cuidar. A gente está ouvindo declarações, né, que estão dizendo e explicitando e tomando medidas do tipo: não, vamos vacinar e vamos atrasar a Anvisa, vamos usar a Anvisa para atrasar as vacinações e vamos desativar o revogaço, né, a saúde mental no Brasil, e vamos instituir a destrutividade declarada, ou seja, sem vergonha, né, no sentido de que a vergonha é um sentimento moral aparentado à culpa, sem culpa. E aí que eu estou dizendo, essa ponto de mutação da culpa em violência, né? É óbvio que essa pessoa sabe e sente que isso é uma bobagem, é um morticínio, é um genocídio, né? O que acontece que a pessoa não consegue perceber? Ela percebe, mas ela transforma a sua culpa em mais ódio. Ela transforma a sua culpa em uma declaração, né, viril, de que é isso mesmo, e eu gozo com isso assim mesmo. E a gente tem 40% da população ainda que, bom, por razões que a gente vai precisar entender, dizendo: é isso aí a conversa. Nossa, eu queria agora, tipo assim, fechar esse programa aí com uma última pergunta, já pegando o gancho da tua fala, e queria fazer uma análise assim, a partir da perspectiva do indivíduo, mas também trazendo essa análise para o coletivo, né? Como as pessoas ou a sociedade podem cuidar dos seus traumas, dos seus recalques, de forma em que haja um processo de cura, de regeneração dessas relações. E então eu penso, como que o coletivo pode lidar com esse processo para diminuir a violência e o ódio dentro da sociedade? O que a gente tem que fazer como indivíduo e como coletivo hoje, nessa situação que a gente está? Olha, ótima pergunta, porque existem sim várias coisas que a gente pode fazer. E talvez elas não vão agir assim, não é uma coisa, mas é o aglomerado delas que pode fazer frente à natureza sistêmica disso aí, né? Por exemplo, eu vou começar a citar coisas, né? Justiça reparativa, né? Fez uma coisa errada, pisou no outro, falou mal, né? Fez uma declaração assintosa, vem aqui e, diante da justiça, vai ter que falar com o outro, né? Não sei se vocês conhecem essa experiência. As pessoas pagam o que for para não fazer isso. Elas fogem disso como o diabo foge da cruz. Justamente, porque isso significa o quê? Admitir a culpa e me colocar num processo de responsabilização. E perguntar para o outro: como é que eu faço agora para que isso aí que eu te fiz mal, como é que eu reparo? E o outro vai ter que dizer. Então pode ser que uma palavra baste, pode ser que tenha que pagar, pode ser que tenha que fazer, pode ser que tenha que mostrar. A gente tem um narcisismo que ele não aguenta isso, não aguenta dizer desculpa, né?
outro processo. A gente precisa ter uma formação política nas escolas que valorize um pouco mais o debate, que valorize um pouco mais o trabalho da diferença. A gente tem que ter concessões públicas de rádio e televisão que façam jus à estrutura antagonística do espaço público. Então não se admite que num processo eleitoral como esse você simplesmente suspenda os debates, né? E todo mundo diz, não, tudo bem, não vamos debater, as pessoas estão fugindo do debate e a gente não se dá conta disso. Quantas vezes eu, a Heloísa, chamamos o Olavo de Carvalho, o Rodrigo Constantino, essa turma, vamos debater. Não vem para o debate. E aí é simples. Né? Vamos colocar posições antagônicas mediadas, né? Olha lá, a palavra mediando o conflito. A gente não faz, a gente não cultiva, a gente nem consegue vislumbrar que isso não está acontecendo. Né? E, bom, claro, formação política, mais história, a gente não conhece a história do Brasil. Eu gosto de citar uma pesquisa, né, pelo Instituto Etos, que analisou 63 países e quantas pessoas conheciam o que acontecia no seu país. E conheciam do tipo assim, quantos diabéticos você acha que tem no Brasil? Quantas mulheres você acha que tem no Brasil? Quantas famílias têm mais de 2 filhos? Coisas triviais, né? Coisas assim, que ninguém exatamente precisa guardar o número, mas tem que ter uma ideia aproximada. Quantas pessoas morrem por violência no Brasil? O Brasil ficou em penúltimo lugar. Ou seja, há um desconhecimento de base, né? Daí o ataque à ciência, às artes e a todo mundo que está tentando fazer algo nesse sentido. As mobilizações culturais, a função dos museus, estamos tentando fazer uma pequena revolução nos museus, porque eles são vou chamar, com perdão da expressão, armas de combate nesse momento. O museu é para ficar ocupado dia e noite. O museu é para intervir nas questões nacionais, para ter opinião, para a gente escutar o museu, para a gente estudar no museu. Bom, e daí para frente, eu acho que os coletivos de todo tipo, eles precisam de mais articulação entre si, eles precisam de mais conversa entre si. Onde está a nossa experiência com o Fórum Mundial Social? Esse país já foi o líder em termos de organização de tendências, vamos chamar anticapitalistas ou meramente progressistas, mas que organizavam as pessoas que querem pensar outro mundo. Desapareceu, sumiu, já esqueceu? Bom, disso para frente, né? Empolgando. Bom, Christian, eu fico feliz demais. Começamos bem aí o ano de 2021. Já foi melhor que 2020, eu já tô feliz. E você, Mabô? Eu tô felicíssima, que eu acho que a gente tá dando um start com uma reflexão assim, de altíssimo nível, incrível. Assim, tô muito feliz da gente ter, sei lá, proporcionado esse conteúdo que pra mim tá sendo caro pra minha formação, escutar o Christian por esses 50 minutinhos, 1 hora. Então tô feliz que a gente pode disseminar isso pra outras pessoas. Com certeza. Aí eu acho que é mais um daqueles programas que você precisa escutar 2, 3 vezes, né? Sim, eu tô super pensando que eu vou querer escutar de novo depois que a gente terminar de gravar. Mas acho que é isso aí, gente. Começando o ano com o pé direito, né? Agora vai, pelo amor de Deus. Christian, muito obrigado, viu, pela tua presença. Obrigado a vocês. Eu queria registrar o trabalho que vocês estão fazendo, que é ótimo, que é incrível, que é o que a gente precisa para esse momento, né? Mídia independente, mídia crítica, mídia capaz de falar a linguagem das pessoas, né? É exatamente por aí que a gente vai virar esse jogo, né? Eu estou muito otimista com 2021, mas ninguém me suborna com esperança nenhuma. Esperança zero. Total. Nós vamos para cima dessa turma aí. Vamos para cima. Mag. Obrigada, Christian. Uma grande honra estar aqui com você. Estou aqui de fanzaça, babando aqui no camarote. Feliz 2021 para todo mundo, que seja um ano muito melhor, sem esperança, Christian, mas com muita vontade de lutar.
Isso não pode continuar desse jeito. Revolta e luta, gente. Vamos mudar isso daí. Feliz 2021 para todo mundo. Gente, obrigada para Harumi também. E, por favor, enfim, disseminem o podcast também do pessoal do IBCCRIM. É mais conteúdo de luta, de gente assim... Gente como a gente, que eu acho que merece ser escutado aí, à torto e à direito. Harumi, queridíssimo. Com certeza, seguimos juntos aí nessa mesma trincheira, nesse mesmo lado. Sim. E 2021 que comece com o pé direito mesmo, né? E certamente vai começar com esse episódio maravilhoso na fila. Com o pé direito na porta. Pé direito na porta e o esquerdo aí, também. Com certeza. Valeu, gente. Então, começando aí a temporada, semana que vem a gente tá de volta. Grande abraço, grande beijo. Tamo junto.